Por que a alimentação dos Estados Unidos é tão ruim? Oi. Eu não Você sei. já deve ter escutado por aí que os Estados Unidos têm a fama de ser um país onde as pessoas não se alimentam muito bem. E que lá tem uma infestação dos temidos fast foods. Não mais, porque o fast food tá caro. O fast food na América se tornou inacessível. Um dos indicadores de crise econômica que se utiliza é o seguinte: quando, quando os fast foods começam a ter uma crescente no seu valor de ação, em venda e o lucro, é porque a economia tá indo mal, porque as pessoas estão optando por se alimentar em fast foods, porque comida de verdade tá muito cara. Porque fast food sempre foi muito barato. Sempre foi muito barato. Muito barato, muito acessível. Se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo, comenta, compartilha, só pra, né, vai que você esquece. Então, fast food sempre foi muito barato, sabe? Você poderia... Você comeria... Porque é o seguinte, o que faz o fast food ser muito barato? São muitas calorias por pouco dinheiro. Esse sempre é o ponto. Esse é o ponto que faz o fast food se tornar uma opção muito boa em momentos de crise. Você vai pagar $2 para ingerir 2.000 calorias. Péssima qualidade. Mas são 2.000 calorias por $2. Coisa que você não conseguiria comer, ingerir com comida de qualidade por tão pouco. Então o fast food sempre foi muito barato. Dito isso, o fast food está se tornando caro. O americano tá parando de ir no fast food. Porque tá caro. O custo de vida tá tão alto, o fast food ficou tão caro que pararam de ir. América, né? Cenário América. Uma coisa boa do Brasil, olha que legal, né, que eu vou falar. A comida no Brasil é muito barata, então fast food se torna um grande evento. Você ir no Mac comer daquele hambúrguer de plástico vagabundo é um puto evento para a maior parte dos brasileiros. E tem produtos industrializados a rodo nas prateleiras dos supermercados. Hoje eu vou tentar entender isso e te explicar como isso acontece, e o que levou o povo dos Estados Unidos a terem essa alimentação precária. O fator que, pra mim, é o principal por ter gerado toda essa cultura de má alimentação é que as empresas elas não fornecem um horário específico para o almoço. Geralmente os funcionários eles só têm um intervalo curto, entre 5 a 20 minutos durante o dia. Claro que eles têm que dar um jeito de conseguir almoçar e comer alguma coisa no intervalinho do trabalho ali. O direito ao almoço depende de um acordo feito entre o patrão e o funcionário. E a lei que regulamenta isso é a Fair Labor Standards Act, sancionada em 1938 pelo presidente Franklin Delano Roosevelt. É sempre o anticristo, né? E essa lei especifica questões como salário, jornada de trabalho e detalhes trabalhistas em geral. Então... 5 minutos de pausa é paia. O salário é de $8 por hora e tu só vai ter 5 minutos de intervalo durante a tarde. Não tem como aumentar o intervalo da tarde? Tem que ter mais tempo pra conseguir comer alguma coisa. Come em casa, seu vagabundo. A falta de um horário específico para o almoço acaba contribuindo para uma alimentação ruim, pois os funcionários frequentemente optam por opções rápidas e práticas, como hambúrgueres e comidas... Eu não consigo ver um bandejão de firma. Meu pai tem uma história que ele contou pra mim um tempo atrás. Chegou... Ele é do interior, e mora aqui em Curitiba há muito tempo, obviamente. Aí, na firma que ele trabalhava, um cara novo foi contratado, que também era do interior. E esse cara só comia de colher. Na casa dele, tipo, ele é do interior, sabe? Primeiro emprego em capital. Ele foi contratado. E na hora do almoço, ele não sabia utilizar garfo e faca. E, tipo, ele tava todo torto. Aí, o meu pai perguntou pra ele. Porque você não come de colher? Daí o cara ficou meio, tipo, ressabiado, assim, com vergonha. Aí sabe o que meu pai fez? Meu pai e os outros colegas dele foram e todos, tipo, comeram de colher pro cara não ficar envergonhado. Porque isso é escroto, tá ligado? O cara se sentiu mal, aí todo mundo comeu de colher, tá ligado? Daí virou amigo. E absolutamente atitude de shed, tipo, e vapo, tá ligado? Aí pronto. Aí o cara ficou de boa, daí passou o tempo. Até hoje ele lembra essa história. Meu pai comentou porque ele encontrou esse ex-colega dele esses dias. E, tipo, até hoje ele lembra essa história. Então, tipo,
Atitude Shed, e é assim que você deve tratar as pessoas. processadas, que são muito mais rápidas para ficarem prontas do que comparados a uma refeição saudável e balanceada. O coitado do funcionário, sem muita opção, acaba se rendendo ao fast food, por ficar pronto mais rápido. Mesmo sabendo que aquilo Em outras regiões, esse cara aí seria humilhado. Desculpa, se o povo curitibano é mais civilizado. Aí não é comigo. vai fazer mal a longo prazo e deixar ele todo torto. Porque não tem muito o que fazer, como eu disse, no pior dos casos o cara só tem 5 minutos de intervalo e dá nem tempo de sair e voltar para buscar alguma coisa ali. E se tem uma fila então, já era. E eles trabalham em média 8 horas por dia. E, cara, isso no interior é normal. Por exemplo, os meus parentes do interior, eles não utilizam garfo e faca, mano. Eles comem de colher. E tá normal, tá ligado? Tá de boa. Tanto que quando eu vou lá, mal tem garfo e faca. Tipo, eu tenho que caçar algum garfo e faca pra conseguir comer. Mas fazer a hora extra é algo bem comum por lá. Então tem gente que ainda trabalha mais que essas 8 horas diárias. Inclusive, foi assim que surgiu uma outra cultura, que é o café da manhã nos Estados Unidos ser bem reforçado. Assim como a gente vê nos filmes, por exemplo, que é uma mesa de comida cheia de comida pesada logo pela manhã, como bacon, ovo frito e panqueca, que é pro pessoal da família americana conseguir sobreviver à rotina do dia sem passar fome, e aguentar a tarde ali no horário do serviço comendo só um hambúrguer na hora do almoço. O que é paia. Pessoalmente, eu ultimamente não tô mais tomando café, porque eu vou dormir 5 horas da manhã, tô acordando meio-dia, então eu não tomo café da manhã. Beleza, então, tipo, eu acordo almoçando. É idiota, eu sei, é uma bosta, eu vou ter que arrumar os meus horários. Mas, o correto, o café da manhã é importante ele ser reforçado? É, é. Mas, tipo, o ideal seria ter um café da manhã bom, um almoço bom e a janta muito pouco. Você comer pouca, se alimentar pouco durante a janta. Isso é o ideal. Concluindo essa parte, eu acho que o Quando eu trabalhava de tarde e de noite, eu não tomava café também. problema gerado pela falta de tempo para almoçar no trabalho fez a rotina das pessoas ficar muito corrida, o que fez elas se renderem, em algum momento, essas comidas que são rápidas e processadas, porque é o que dá para comer no tempo curto ali que elas têm no trabalho. E a partir de uma certa geração, eu acho que isso acabou virando mais um costume do que uma necessidade em si. Esses malditos hamburguinhos, que parecem que foram impressos em uma impressora 3D, são incrivelmente baratos, fazendo com que as pessoas com menos condições financeiras acabem optando por eles ao invés de comidas mais naturais, pois eles pensam: horas, esse lindo hambúrguer com uma bela porção de batata frita e refri custa apenas $5. E isso daqui tá se tornando 5 doleta está se tornando inacessível na América. É, 5 dólares. 5 dólares. Tá se tornando inacessível na América. Se você converte isso, dá R$ 28. Tem um combo do McDonald's que são 2 Big Macs por R$ 25. O que é o equivalente a isso daqui. E fica pronto em 5 minutos. Vale muito mais a pena do que eu pagar $10 em um prato de comida e esperar muito mais tempo. E isso também vale para os alimentos processados no mercado. Lá nos Estados Unidos eles são mais baratos e têm uma duração de vida bem maior Graças a Deus o real é desvalorizado. Se 1 pra 1 eu morreria. Nossa, a gente tá fudido. do que as comidas naturais e acaba pesando mais na decisão das pessoas, né? Pagar mais barato, durar mais tempo. Eles seguem nessa lógica. Outro fator que acaba contribuindo para toda essa questão de má alimentação é a publicidade e marketing muito forte por parte das empresas. As empresas de fast food investem rios de dinheiro em publicidade, especialmente e propositalmente. Eu sempre priorizei minha alimentação. Chegava atrasado na escola porque não ia antes de comer. Eu nunca chegava atrasado na escola porque eu acordava 1 hora antes para comer. Pô, tipo, cara, por que eu vou chegar atrasado na escola se eu posso acordar um pouco mais cedo? Tipo, não é tão difícil assim. Totalmente direcionado ao público infantil. Porque criança ainda não tem o senso crítico formado e elas se agradam muito fácil com qualquer coisa. E elas não têm ainda a capacidade para discernir o que é bom ou ruim para a saúde delas. Por isso, eu nunca critiquei aquela mãe. Sabe aquela mãe chata? Que não dá doce pros filhos e leva. E tá tendo aniversário das crianças e ela leva a marmitinha pra filha comer? Eu não consigo, ou o filho comer. Eu não julgo essas mães. Eu não julgo. Ela tá certa. Errado são as outras que dão lixo pros filhos comerem.
Eu já vi isso. Eu já vi isso. Mais de uma vez. Sabe? Cara, o seu filho ser gordo deveria contar como negligência, sabe? Deveria ser passivo de você perder a guarda. Sim, seu filho ser gordo, você deveria perder a guarda. Você não tem capacidade de cuidar de uma criança, sabe? E além das comidas de fast food serem algo que cai muito bem no paladar infantil. Sem contar que ainda tem os malditos brinquedos. Esses sim fazem a cabeça da criançada. Imagina o pequeno Robertinho que foi ver Sonic 3 no cinema e saiu de lá completamente animado e maluco pra consumir mais conteúdo sobre o E cara, eu acho que para você acostumar o seu filho, eu acho que depois de uma certa idade, sei lá, quando é muito pequeno, você não precisa dar doce pra ele, soca comida saudável nele. Depois de um tempo, sei lá, talvez funcione você dar um senso de superioridade no pirralho por ele se alimentar melhor que os coleguinhas dele. Tipo, porque em algum momento seu filho vai chegar em casa, ai, eles compram lanche, eu tenho que levar de casa. Trate ele, não, não, você é melhor do que eles. Porque você tem comida de qualidade, sabe? Sei lá, faz alguma coisa, sabe? Psyopa o teu pirralho. Sonic, porque ele adorou o filme e ele acaba chegando em casa e vê uma propaganda do McDonald's. Ó, filho, o que você tá comendo aqui é muito mais caro e muito melhor do que os seus coleguinhas de estão comendo, sabe? Psyopa ele. Onde mostra os Segregação é o melhor caminho. Mogue eles, filho. personagens do filme com os produtos da marca. E ainda tem bonecos pra colecionar. É Ô, Minerva, vai tomar. Minerva. óbvio que a criançada vai torrar toda a paciência dos pais pra ir no McDonald's e comprar o brinquedo do Shadow Ouriço. E é por causa dos brinquedos a criançada Seus coleguinhas de. acaba se acostumando a comer essas bombas artificiais e continua comendo até a vida adulta e acaba virando uma bola de colesterol gigante. Sendo assim, uma tradição maldita que acaba sendo passada de geração pra geração. Nessa Segregação nutricional. O racismo alimentício. Como as crianças, como os filhos da extrema direita humilham colegas em escolas por não se alimentarem do mesmo lixo que seus colegas comem. Olha, eu vejo a matéria. Eu vejo a matéria da Folha de São Paulo. Eu consigo ver. Eu consigo ver a matéria da Folha de São Paulo. Tá entendendo? Nossa, vai ser aí é uma mãe gorda, feminista. Ai, aí o filho daquele racista humilhou o meu gordinho. Sabe, um papo nessa vibe, tá ligado? vídeo eu queria falar sobre possíveis soluções para esses problemas. Porque eu acho que além de apontar um problema, é sempre bom a gente pensar numa solução. A primeira solução seria algo mais simples, até que a gente faz isso bastante aqui no Ensina o seu filho a fazer com gordo. Pô. Brasil, que é levar uma marmita pronta com comida feita em casa. Cara, simples, eu acho que além de apontar um problema, é sempre bom a gente pensar numa solução. A primeira solução seria algo mais simples, até que a gente faz isso bastante aqui no Brasil, que é levar uma marmita pronta com comida feita em casa. O cara vai lá, faz uma comida mais saudável em casa, leva numa marmita térmica, ou aquece no próprio micro-ondas se tiver no trabalho, que é pra comer nos minutos sagrados de intervalo dele. E assim evita de ficar comendo comida processada só porque fica pronta mais rápida. A segunda solução seria fazer uma campanha de conscientização sobre os malefícios dos fast foods e as comidas processadas. Como esse é um problema que é enraizado Como a gente tem SUS, eu acho ok você regular a quantidade de sódio e a quantidade de óleo vegetal que socam em fast food. Foda-se. Acaba com o SUS então, cara. Pronto. Acaba com o SUS. Aí beleza. Aí não precisa. Aí não regula. Deixa o mercado fazer o que bem entender. culturalmente nas pessoas e que vem de várias gerações atrás, Embargo McDonald's. Vai tirar açúcar, vai tirar o sódio, vai tirar a porra toda daí. eu queria que começar a conscientizar a nova geração desde pequena para saber o que esse tipo de comida realmente faz no organismo delas, é algo que eu acho que pode realmente ajudar. Por exemplo, lembram do Robertinho? Ele come fast food desde pequeno porque os pais dele davam para ele. E ele nunca explicaram para ele. Ser gordo é péssimo. Se for homem, tem micropênis. É uma campanha de conscientização interessante. Você, pai merda, seu filho é gordo. Seu filho é gordo. Parabéns, você arruinou a vida dele. Ah, só porque ele é gordo? É, você arruinou a vida dele. Mano, cara, o Anton deu RT num post sobre isso. De que uma das causas de homens terem micropênis não é só genética. Pode ser induzido. E uma criança obesa, um adolescente obeso,
acaba fazendo com que ele tenha um micropênis. E arruina a vida dele como homem. Tá arruinada. A vida dele vai ser arruinada. Estrogênio. Então, rapaziada, não. Ai, ele é tão. Olha, gordinho, que fofinho. Não, não é. É preocupante. É preocupante. Beleza? Então. Então não deixe seu filho ser gordo. Gordo é nojento. Gordo é nojento. ele que aquilo faz mal pra saúde, então ele só foi comendo aquilo a infância toda, sem nem saber da parte ruim, e só manteve até a fase adulta. E ele futuramente vai ter filhos e passar esses mesmos costumes de comer porcaria, porque foi ensinado pra ele desse jeito. Tudo isso teria sido diferente se quando criança os pais dele tivessem ensinado pra ele a importância de se Não, gordo ser normalizado é um horror, irmão. Graças a Deus, existe o Ozempic. E gordos vão acabar. alimentar bem, comendo comidas orgânicas. Comida orgânica é bem mais cara, beleza? Alimento orgânico é muito mais caro do que transgênico, então calma lá também, né? Você não vai falir por causa de comida. E que ensinar também que não faz mal comer alguma porcaria de vez em quando, desde que seja de maneira controlada. Assim como o Robertinho tendo sido educado sobre isso, ele vai consequentemente passar isso para seus filhos, que lentamente vão desfazendo essa cultura de uma alimentação a cada geração futura. Eu citei os pais como exemplo, porque eu acho que o maior exemplo sempre tem que vir deles. Ainda mais na época em que vivemos, Aí o leitão, aí o gordo tá comendo, o pai é gordo, fica comendo um monte de merda. Ai, por que que o meu filho tá gordo? Ele não vai emagrecer, leitão do caralho. que encontrar esse tipo de informação é tão fácil, em qualquer pesquisa na internet uma pessoa consegue saber que comida processada não faz bem para a saúde. Mas eu também acho que seria legal materiais de consciência. Cara, tem uns vídeos eu assisti um vídeo do Think Before You Sleep sobre aceitação gorda. Cadê aqui? Britain's in the grip of an epidemic. A third of our children are now overweight or obese, and thousands have such bad Well. diets that they're having to undergo major surgery. It can Well. be prevented 100%. As a society, Tipo, velho, como? Por quê? Verme. It's very rare to Deixa a p do filho gordo, caralho. Aqui, mano. That is a ton of food for a 4-year-old. Large baked. To talk about what Natalie ate for a meal, and I am at least 3 times her size. We have a Mano. large baked potato loaded with chicken and baked beans. That is a ton of food for a 4-year-old, and remember, this is a single meal. This girl is likely having 3 meals of this size every day, plus snacks. Her brother has a similarly oversized meal. Mano, vai tomar no cu, cara. Pelo amor de Deus, velho. Inacreditável. Conscientização vindos do próprio E aqui no Brasil é pior, né? Não é pior, é a mesma situação lá de fora. Aqui a porra da mãe tá dando, sei lá, iogurte pra uma criança, pra um bebê de 1 ano, aqueles iogurte vagabundo, ultraprocessado, sabe? Cheio de açúcar e soro. E quando cresce, fica dando, sei lá, enroladinho de salsicha pra criança, tipo, sabe, Cheetos e Coca, Danone, um monte de bosta, um monte de lixo pra criança, porque, sei lá, tem preguiça de cozinhar, fica dando miojo. Imagina, velho, uma mãe que dá miojo pros filhos tem que apanhar. Pardo, ser gordo e obeso quando criança é péssimo. Me chamava de baleia assassino a leitão uma vez e chutaram minha barriga de graça. A troco de nada. Só por ser gordo eu sofria bullying pra caralho. Na época, tinha ginecomastia e me humilhavam rindo da minha cara. Brutal. Só fui vencer a obesidade de 2021. Eu emagreci tanto que meus parentes nem me reconheceram. Uma coisa eu digo. Não coma processados quando for criança. Não coma ultraprocessados se você for adulto. Não coma. próprio governo dos Estados Unidos e de empresas privadas que têm o foco em produtos relacionados à saúde, já que isso é um problema tão grande lá na terra deles e seria de grande ajuda espalhar essas informações. Como finalização, eu gostaria de dizer Eu já fui garçom em uma lanchonete, eu vi uma criança gorda. Mas muito gorda, tipo, 1 metro de altura, mas um botijão de gás ambulante de pura gordura. Ele correndo e brincando e a família rindo, achando fofo. Eu olhando com dó da criança e puto com a mãe dando batata frita pro moleque. Eu tenho um primo e ele tem um filho, sabe? E ele é muito gordo. Eu acabo passando. No Natal, eu questionei ele, tipo, por que ele fez isso com o filho dele, tipo, por que deixou ele gordo, sabe? Eu não tem respostas, tipo, não sabe reagir, não sabe o que falar, sabe? É porque não pensa. O Bob é tão burro que ele não pensa.
porque ele permite que isso aconteça. Sabe, o moleque eu acho que já até de 10 anos já. E ainda é gordo. Tipo, mano. Dizer que eu acho que Por que você tá matando seu filho com diabetes e hipertensão? Hein? É isso. Genética é o cara. Vai se f... genética. proibir essas comidas não seja o certo a se fazer. Porque comer porcaria de vez em quando, de maneira que não faça mal pra saúde, é bom. Todo mundo faz isso, todo mundo come porcaria. E até quem come porcaria de maneira mais exagerada, desde que faça isso sabendo o que tá fazendo, não tem problema nenhum. Se o cara sabe que faz mal e tá ali comendo bastante, é complicado, mas é a liberdade de escolha dele. O que eu acho certo a se fazer é espalhar mais as informações. Porque no meu ponto de vista, o que falta nos Estados Unidos é as informações chegarem nas pessoas. Porque as pessoas só seguem reproduzindo os comportamentos que foram ensinados pra elas quando elas eram crianças. Elas não procuram saber Quando eu era mais novo, eu trabalhava em uma lanchonete, uma mulher estilo Thaís Carla entrou e quando viu uma comida que era saudável, ela reclamou porque era uma lanchonete. se algo que elas fazem desde pequenas é errado ou se faz mal. Porque se for ensinado assim pelos pais, na cabeça delas tá certo. Não, dito isso, gordo não pode ter acesso ao SUS. E lembrando que eu nunca fui nos Estados Unidos, isso é apenas uma observação de uma pessoa analisando pelo lado de fora. Então eu posso ter errado uma coisa ali ou outra aqui. Bom, eu terminei meu raciocínio e para finalizar o vídeo eu gostaria de falar que é a primeira vez que eu faço esse tipo de vídeo, comentando sobre algum assunto que eu achei interessante. E eu acho que esse tema pode gerar alguns questionamentos interessantes, inclusive para nós brasileiros, sobre como nós nos alimentamos e em como a gente pode procurar pesquisar mais sobre alimentação saudável e melhorar nossa Proibido obeso no posto de saúde. alimentação para ter uma vida melhor. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, porque eu demorei bastante tempo para fazer ele, porque eu tava no último semestre da faculdade e eu fiquei com tempo livre extremamente curto. Pra vocês terem uma noção, eu comecei a fazer esse vídeo em janeiro e a gente tá em maio. Amigo, calma lá também, né? Porra, aí é complicado, né? Porra, 28 minutos, demorou 5 meses pra fazer? Cara, eu sou mais produtivo. Meu Deus. Mas agora eu terminei a faculdade e eu pretendo, se tudo der certo, postar mais no canal e me dedicar no crescimento dele. Eu espero também que vocês tenham aprendido alguma coisa, porque eu gosto bastante de compartilhar conhecimento. E então, se vocês têm alguma coisa para acrescentar nesse assunto, ou quiserem corrigir alguma informação que eu possa ter dito errado, vocês estão... Bom vídeo. Continue fazendo. Você tem potencial, meu nobre.